talvez esteja na hora de desvelar os mistérios do Egito. Episódio 7. Ábidos, o caminho da luz. Ábidos era uma das mais importantes cidades do Antigo Egito, situada a 11 quilômetros a oeste do rio Nilo. Acredita-se que a região começou a ser habitada há 5.000 anos atrás, com a fundação de vários templos e túmulos de faraós da primeira dinastia. O templo de Sete I e o templo pré-histórico de Osíris, ao fundo, não são muito visitados, pois estão fora da rota turística tradicional. Nesse vídeo, vamos desvelar os mistérios de Ábidos, o Templo da Luz. A cidade de Ábidos foi uma das mais importantes cidades do Egito Antigo durante todas as dinastias. Sua antiguidade e importância se deve ao fato de conter um dos templos mais antigos conhecidos da humanidade, o Templo de Osírion. Osírion tem todas as evidências de ser uma construção pré-cataclísmica, numa época em que os deuses caminhavam pela terra. Osírion está ao fundo do Templo de Sete I. Foi descoberto em 1902 por arqueólogos ingleses. Osírion está bem abaixo do nível do solo, o que faz com que o templo fique permanentemente alagado pelo lençol freático proveniente do rio Nilo. O governo egípcio mandou instalar bombas para drenar a água e permitir assim a visitação das partes internas do templo. Porém, essas visitações internas foram canceladas e as bombas de drenagem desligadas. O governo alega que as bombas de drenagem não davam conta de escoar a água para fora do templo. As raras fotos das partes internas mostram uma construção altamente complexa, com lajes de granito perfeitamente alinhadas. Toda a estrutura do templo de Osírion é feita com blocos imensos de granito sólido. Observamos também partes talhadas no bloco para encaixar outras peças, um tipo de padrão encontrado em outros sítios arqueológicos, como Machu Picchu e Sacsayhuamán, no Peru. Osírion recebeu esse nome em homenagem ao deus Osíris, um dos deuses mais importantes do panteão egípcio. Porém, não temos evidências arqueológicas que os egípcios antigos cultuavam Osírion nesse templo. A verdade é que não sabemos nada sobre a misteriosa construção. Porém, seu padrão de arquitetura usando blocos gigantes de granito sólido, cortados e polidos com extrema precisão, mas o seu nível de construção muito abaixo do solo, evidenciam que esse templo foi erguido em tempos extremamente antigos. Outra pista que não foram os egípcios antigos que construíram essa maravilha da engenharia é a total falta de hieroglifos nas partes internas ou externas do templo, o que é completamente fora do padrão egípcio em todos os períodos dinásticos, pois os egípcios desenhavam e escreviam em todas as partes de todos os seus templos durante todos os períodos do Egito. E misteriosamente, no templo de Osírion, assim como nas grandes pirâmides de Gizé, nenhum hieroglifo foi encontrado. Por essa base, podemos teorizar que os primeiros assentamentos humanos na região, cerca de 4.000 anos atrás, aconteceram após os egípcios descobrirem as ruínas de uma construção altamente avançada e que já naquela época era muito antiga. Os egípcios primitivos, ainda no período pré-dinástico, resolveram ficar na região onde provavelmente acreditavam ser sagrado, por conter as ruínas daqueles que julgavam serem os seus deuses e que um dia eles retornariam. Por esta razão, Abidos foi uma das mais importantes cidades do Egito, por todos os períodos dinásticos. Abidos
era um centro de culto onde acontecia peregrinações de todo o Egito, e lá ficavam os hierofantes guardiões dos conhecimentos divinos. Entre vários templos construídos em diferentes períodos dinásticos em Abidos, um dos mais importantes é o Templo de Sete I. E aí vem a história do primeiro faraó, chamado de Narmer. Outros nomes foram dados a ele ao longo do tempo, mas Narmer ficou mais conhecido por causa da região onde ele existiu supostamente, por volta de 3100 e 3200 a.C., e também porque a famosa paleta de Narmer, uma pedra com os mais antigos hieróglifos do Egito, ali gravados em alto relevo, estava o rei, um homem muito grande, frente àqueles que ele estava subjugando, segurando-os pelos cabelos. Uma posição então que ficou mais ou menos dentro do que se pode até supor um espelhamento do cinturão de Órion, é uma representação do divino sobre o homem, ou seja, o Deus que subjuga aquele que foi criado. Existem várias interpretações para isso, como também o rei faraó subjugando seus inimigos. Essa pedra ou paleta de Narmer, ela foi criada especificamente para, supostamente, porque nunca ninguém sabe direito as coisas que aconteceram no Egito, mas supostamente para representar a unificação do Alto e do Baixo Egito logo no início, para que o faraó fosse então poderoso e reinasse nas duas porções de terras. Bom, daí para frente, essa figura do faraó ficou muito conhecido porque todos os faraós representavam-se nas portas de templos ou em certos locais com essa figura do gigante subjugando seus inimigos. Até o próprio Ramsés II, entre outros, tiveram essa representação. Assim era o lado divino do poderoso sobre aquele que deveria ser dominado. Olá pessoal, olha só que interessante. Ali está o famoso helicóptero, né? A nave espacial do Luke Skywalker. Então vocês podem ver que essa representação, ela é chamada de a famosa e a infame. Por quê? Porque as pessoas têm várias visões, vários especialistas, historiadores, arqueólogos, têm várias visões a respeito. Uma delas é de que isto já estava aí quando Sete I reformou o templo, né? E fez então uma nova gravura. E esqueceram de retocar esse local. Então eles foram passando argamassa e gravando em todas as partes, como aquela, essa, né? E essa área, essa pedra especificamente, eles teriam esquecido de fazer, digamos, apagar e gravar. Essa é uma das versões, portanto, provavelmente, uma das hipóteses é que isso estava aí desde muito tempo atrás. Outra das hipóteses é que os hieróglifos foram sobrepostos. Então, as letras, ao serem sobrepostas, acabaram gerando esse tipo de imagem. Ou seja, dois hieróglifos sobrepostos geraram o helicóptero, a nave espacial, o submarino e assim por diante. Mas na minha opinião, cá entre nós, embora tenha cabimento a sobreposição e de fato um ou outro possa ser gerado aproximadamente dessa forma, o que não faz sentido para mim é que gerou uma reprodução coincidente no mesmo local e de um mesmo padrão. Se tivesse reproduzido, sei lá, uma florzinha, um homem e um helicóptero, eu diria, bom, pode ser realmente a mera sobreposição de dois hieróglifos. Mas o que acontece é que reproduziu o mesmo padrão, naves voadoras. Qual a probabilidade matemática dessa reprodução ter sido feita por sobreposição e, casualmente, ter reproduzido exatamente naves espaciais e naves voadoras? Ou objetos voadores, ou, digamos, mecanismos voadores. Portanto, essa probabilidade seria tão pequena, mas tão pequena de estar exatamente no mesmo lugar, que, na minha opinião, deve ser descartada
E o que está aí revela uma realidade que existiu há muito tempo. Nesse templo também estão organizados os nomes dos faraós desde a primeira dinastia até os tempos do faraó Ramsés II. Esta lista tem como 76 nomes. Começa com o primeiro rei do Egito, o rei Menes, e acaba com o nome do rei Seti I e Ramsés II, que foi o último rei naquela altura. Mas esta lista não tem o nome do rei Akhenaton, porque para eles era monoteísta e não tem o direito para governar o país. Também não tem o nome da rainha Hatshepsut, porque também ela não tem o direito para governar o país, porque no Antigo Egito não aceitava que este foi governado por uma mulher. Então, 76 nomes que representavam os reis famosos do Egito. Também temos outras listas. Uma lista existia no templo de Karnak, outra lista existia no templo do rei Ramsés II e outra lista, o seu nome, a lista do sacerdote, um sacerdote que a sua família, toda a família trabalha como sacerdote. Ele sempre escreve o nome do seu pai, do seu avô e depois escrever o nome do rei que governa naquela altura. E destas listas agora podemos saber a história do Antigo Egito. Abidos sempre foi considerado um local sagrado e por milhares de anos os egípcios peregrinavam para este local, que há muito fora a morada dos deuses. O próprio Templo de Seti I foi construído para servir como um local de passagem desse mundo para outro, um verdadeiro portal. O Templo de Seti I foi projetado segundo uma matemática hexagemal. A matemática com base no número 60 foi usada na primeira civilização organizada do mundo de 6.000 anos atrás e está ligada exclusivamente com os astros. Na entrada do Templo de Seti I, em Ábidos, temos 12 colunas representando os 12 astros zodiacais. Esse disco zodiacal também pode ser encontrado no Templo de Dendera, no piso superior. O disco está sustentado por 12 deuses e é uma das imagens mais famosas do Egito. Após entrarmos no templo de Seti I, temos 24 colunas e ao fundo mais 36 colunas, totalizando 60 colunas na parte interna. 60 é um número mestre que oculta muitos segredos. Por exemplo, os ângulos de um triângulo equilátero medem 60 graus. Na numerologia, o número 60 é composto por atributos e energias do número 6 e do número 0. O número 6 vibra as energias do amor, equilíbrio e também se refere ao aspecto material e monetários da vida. O número 0 ressoa com as vibrações da eternidade e infinidade. Sugere que você ouça sua intuição, o eu superior, pois é onde você encontrará as suas respostas. O número 0 amplifica e magnifica as vibrações atribuídas do número com que aparece. A raiz quadrada de 60 é 7,7459666924148. Se considerarmos apenas o número racional da raiz quadrada, teremos o número 7. E é esse exatamente o número de câmaras que encontramos no final do templo de Seti I. Cada um dos 7 santuários do templo de Seti I foi dedicado a um deus e representa um estágio na alma.
O primeiro santuário está dedicado ao deus Thoth e representa o conhecimento e a consciência racional do homem, e é isso que nos diferencia dos animais. Em uma linguagem moderna, podemos dizer que representa o lobo frontal dos nossos cérebros. Podemos até mesmo ver a esposa de Thoth, a deusa Seshat, vestida de pele de leopardo, uma referência da animalidade abandonada. Ao seu lado está o jovem faraó usando as mesmas vestes, reverenciando o deus Ptah. A deusa Seshat leva no alto de sua cabeça uma coroa com 7 pétalas representando os 7 níveis de consciência do homem que se inicia nesse santuário. Os 3 santuários seguintes está a trindade da criação. O primeiro é o Deus não manifesto, ele não tem forma e está representado pelo disco alado. No segundo santuário está o Deus Ptah, o Deus primordial que toma sua primeira forma na criação. Ele está envolto em ataduras, representando uma falta de movimento. A partir de então, é criado o tempo e o espaço, e ele se transforma em Amon. Seu nome significa o oculto, e é atribuído ao Sol, a luz, que orienta o tempo e o espaço e sustenta a vida. Em sua cabeça carrega uma coroa com 7 níveis, representando os 7 níveis da consciência humana, que posteriormente o filho de Sete I, o famoso patriarca hebreu Moisés, retirou a ideia das tábuas da lei dadas por Deus. Moisés e Ramsés II eram irmãos por parte de pai, o faraó Sete I, o construtor deste templo. Moisés, ou Amoisés, significa o filho do deus Amon. E Ramsés II significa filho do deus Ra. Praticamente toda a história dos hebreus, que posteriormente se transformaram nos contos judeus, foram uma cópia das tradições egípcias, trazidas principalmente por Moisés, que foi educado como um faraó nas artes e segredos mágicos, e teve um forte interesse nos cultos ao deus Aton, do famoso faraó renegado Akhenaton, que vivera 80 anos antes de Moisés. Os 3 últimos santuários eram dedicados ao deus Osíris, Ísis e seu filho Horus. Esses santuários, por sua vez, representam a trindade humana para atingir a iluminação da consciência. Osíris é o princípio masculino. Ele também é o responsável pelo julgamento na hora da morte. Sua esposa Ísis é o princípio feminino. O trono em sua cabeça oculta uma complexa matemática secreta que já tratamos nos episódios anteriores. Mas praticamente tudo no Egito tem múltiplos significados, e esse trono no alto de sua cabeça também simboliza o total governo sobre o seu corpo e os seus sentimentos e os seus pensamentos. O terceiro e último santuário é dedicado para o deus Horus. Horus, o deus com cabeça de falcão, filho de Osíris e Ísis, representa o equilíbrio das polaridades e o aspecto da consciência elevada, como um voo de um falcão que no alto observa tudo em um ângulo amplo e superior. Essa é uma das 7 salas que nós temos aqui no Templo de Ábidos, que eu chamo de 7 portais. Cada uma dedicada a um deus, desde Osíris, Ísis, até o Sete I, que foi colocado como o próprio deus, né? Mas na verdade é representado até como o próprio Sete, o deus Sete. É típico do faraó ser ordenado e ser referenciado relativo a um deus específico, como sendo o seu filho manifesto
ou até sendo o próprio como representação. Essas salas tipicamente são portais, basta dar uma olhadinha ali. Esses portais prováveis de terem sido ativados por sistemas sônicos e sistemas que nós talvez ainda não consigamos entender, por mais que nós tenhamos tecnologia em relação a um conhecimento hoje científico que pode explicar muitas coisas, mas talvez seja aqueles portais onde os deuses da antiga Suméria, que está relatado nas tábuas sumerianas, entravam e saíam, como era o caso do próprio Deus, em que entrava em esses portais gravuras mostrando portas muito similares a essas, fluidificando-as, tornando-as, transformando-as em água, energia, com aparência de água. Talvez até daí venha a ideia das águas profundas, onde Enki entrava e Enki saía. Enki, então, aqui no Egito, seria representado como Osíris. Olha só que nós encontramos em uma dessas 7 salas, que eu chamo de portais, eles chamam de, digamos, templos específicos em homenagem aos deuses. Encontramos aqui especificamente o mesmo símbolo da antiga Suméria, também porque os dois, digamos, as duas realidades entre Egito e Suméria é a mesma coisa, eram os mesmos deuses com outras representações, os mesmos seres com a mesma tecnologia. O reloginho dos Anunnaki, aqui presente, aquele que eles tinham exatamente em seu pulso, quando estavam com aquelas conchas, aqueles cones, o reloginho dos Anunnaki, que eles tinham o símbolo aqui, exatamente este símbolo. E como vemos, isso aqui é um instrumento, é uma caixa com geração de alguma coisa, como se fossem células geradoras de energia. Aqui temos uns pilares, que podem ser pilares como pilares Jedi, e aqui saindo energia, fogo, energia, algo assim. Então esse simbolismo é o mesmo novamente da antiga Suméria e aqui no Egito. E provavelmente isso se relacionava com energia, a troco de que aqueles seres tão enigmáticos da antiga Suméria como Enki e Enlil, trazendo um relógio com esse símbolo e ao mesmo tempo com um cone na mão. Provavelmente era uma célula energética. Aqui está uma das salas mais importantes do Templo de Sete I, em Ábidos. Nosso grupo aproveitou a oportunidade de meditar em um dos locais mais sagrados e energéticos do Egito. Esta é a sala central, onde existem esses vários nichos. Ela é totalmente retangular. Os cristãos destruíram ela por completo, porque à noite essa sala se acende sozinha. E eles, com medo, destruíram a sala. Bom, são muitas aventuras que se tem lá no Egito. Supostamente, o Templo de Ábidos foi construído por volta de 1290, 1300 a.C., tempo da 19ª dinastia, onde uma relação, digamos, de sangue com os ancestrais divinos já começava a ser perdida, mas talvez ainda restasse um pouco da informação de um passado mais tecnológico, porque podemos ver nesses dois templos muitas coisas que chamam a atenção sobre tecnologia avançada. Nós vemos isso tudo ali naquela região entre Ábidos e Osírion, que fica nas costas de Ábidos, só coisas estranhas. E ao entrar no templo de Ábidos, temos várias surpresas. 7 salas colocadas ao longo do lado direito, onde nós podemos visualizar que ali havia algum motivo que não fosse apenas para um motivo religioso ou uma comemoração ou o que fosse. Cada uma dessas salas leva o nome. O interessante foi a experiência que aconteceu ao entrarmos nessa sala. É difícil conseguir silêncio ali, não porque o templo seja visitado, não, porque geralmente não tem ou ninguém visitando, ou 1 ou 2 ou 3 visitando junto com um guia. As excursões costumam ser pequenas para Ábidos, então costuma ser razoavelmente silencioso. Mas os próprios seguranças do local é que acabam fazendo barulho ali, impedindo que nós tenhamos, de certa forma, paz. Nosso guia conseguiu levá-los para longe e ficamos na sala central,
com uns 15 minutos num estado meditativo, apenas com os olhos fechados, relaxando, tentando entrar em contato com a energia e o padrão frequencial do local, que nitidamente é diferente. Ali aconteceram algumas coisinhas interessantes que nesse processo de meditação rápida, não só eu, mas uma ou outra pessoa também sentiu sons, né, entre as orelhas, como se um som flutuante saísse de um lado para o outro. E eu senti uma coisa muito forte e ouvi, né, muito forte. Sentia uma presença passando do lado direito para a esquerda e vice-versa, como se estivesse oscilando, mas sentia essa presença e um som nítido de uma orelha para outra. Então nada de medo, pelo contrário, estava extremamente aprazível a energia, o local, o momento, a paz, e o som, que era como uma língua do S, como provavelmente foi o som da língua proto-suméria, que deu origem até todas as línguas do mundo, e que provavelmente o egípcio antigo também tinha uma semelhança com esse som do S, né? Então eu ouvia da orelha esquerda para a direita, como se houvesse uma presença. Quando a coisa foi ficando muito mais interessante e eu fui sentindo outros padrões, o guia entrou correndo na sala dizendo: acabou o tempo, acabou o tempo. Nós tivemos que sair, porque lá estavam os seguranças de novo, ali importunando para que nós saíssemos. Eu fico imaginando o que poderia ter acontecido se tivéssemos tido mais tempo, se não fosse apenas 15 minutos e chegássemos a pelo menos uns 30 minutos. A experiência seria muito mais marcante. Mas quem sabe agora, na próxima ida, na próxima viagem para o Egito, nós vamos conseguir ficar mais tempo. Vamos tentar!